Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o guia dos que ouvem e obedecem a palavra de Deus, venha abrir o entendimento daqueles que especialmente têm estado cegos com respeito às coisas espirituais. As pessoas cegadas pelo Deus desse mundo, as pessoas cegadas no seu entendimento pelas coisas desse mundo, só o Espírito Santo para abrir o entendimento, mas ninguém. Não tem escola, não tem faculdade, não tem instrutor, não tem professor, não tem mestre, não tem ninguém que possa abrir o entendimento das pessoas cegadas pelo Deus desse mundo, que é o dinheiro, as cobiças, os desejos do coração, enfim. Então, só o Espírito Santo, ele vem a fazer isso com você, através da palavra, da meditação da palavra de Deus, para que, então, venha cair a ficha e possa haver comunicação sua com Deus e Deus com você. Você possa entender a voz de Deus, compreendê-la, obedecê-la. É claro, a gente só obedece quando entende, quando... Enfim, que Deus venha fazer isso com você e todos os seus entes queridos, conhecidos, amigos, por onde quer que você for, que a imagem de Deus seja refletida na sua vida, através de você. A imagem do Altíssimo seja refletida por onde quer que você for e estiver, naturalmente, sem forçação de barra, sem ser religioso, mas ser o que Deus faz de você, a própria luz, o próprio sal da terra. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem nós falamos o que Jesus, essa palavra de Jesus é muito forte, né? Quando ele diz para os religiosos, em especial, os religiosos, ele diz: este povo religioso, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso se dá com a maioria das pessoas que frequentam igrejas, pessoas religiosas, etc. A maioria. Bem, nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, e se ela convence você, então é o Espírito Santo que convence. Se ela não convence você, então não é o Espírito Santo. Então veja só, eu fico muito tranquilo, porque nós queremos ajudá-los. Queremos que Deus faça de cada um de vocês um instrumento dele aqui neste mundo, para que o nome dele, através de você, seja santificado aqui na terra, porque o nome dele é santificado lá no céu, mas aqui na terra não. Então, que o nome dele venha a ser santificado através da sua vida, que é o que Deus quer, que é a maior honra para Deus. Bem,
Deixa completar esse texto. Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele dá um exemplo muito bacana, um exemplo perfeito, uma parábola. Ele diz assim, que bacana, Jesus é maravilhoso, né? Glorioso. Ele diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. O templo que foi construído e reconstruído, construído por Salomão, e depois veio Herodes e reconstruiu. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu. Fariseu era uma seita, uma turma de religiosos que guardava as leis, os mandamentos, que cobrava, que eram incisivos, que exigiam das pessoas os costumes, as festas, guardar o sábado, não fazer isso, não fazer aquilo, o senhor não pode fazer isso. Eles eram, assim, digamos, os fiscais da religião. Eram fariseus. E o outro era justamente um oposto, porque ele era um publicano. Publicano eram os judeus, os que eram judeus, mas que serviam a Roma, porque Israel estava sob o domínio de Roma e Roma cobrava impostos do povo de Israel. E o publicano era um cobrador de impostos. E quando ele ia cobrar impostos, se a pessoa não tinha com que pagar os impostos, então o publicano pegava o que tinha, a pessoa tinha, até mesmo os entes queridos, filhos, para vender, negociar, para então fazer dinheiro e cobrar o imposto. Então o publicano era um judeu, que era um irmão, entre aspas, do fariseu. Só que o fariseu era um religioso, o publicano era a raça mais odiada em toda Israel, especialmente naqueles tempos. Era muito odiado. Então era mal visto. Publicano era tido como a raça, digamos, de víboras que servia ao Império Romano. Então, você pode imaginar que Jesus fala aqui de dois tipos de pessoas, né? Um religioso, que guardava a lei, cobrava o cumprimento das leis, dos mandamentos, das tradições religiosas, e o outro era um publicano que era odiado porque era um cobrador de impostos para César. Bem, diz o texto que você já conhece, que o fariseu, lá no templo, subiu no templo, estava lá no templo, o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só, o fariseu, o religioso. Não sou como os demais homens. Ele estava se mostrando a sua, digamos, justiça pessoal. Graças te dou, porque não sou como os demais homens
Que tipo de homens? Roubadores, injustos, adúlteros, e nem mesmo ainda como este, apontou para o publicano, nem mesmo como esse aí que está aí, esse bandido que está aqui no templo, não sei o que ele está fazendo aqui, em outras palavras. Então, o fariseu ostentava a sua religiosidade, a sua capa religiosa, estava vestido de uma capa religiosa que mostrava para o mundo, para as outras pessoas, que ele era um homem fiel, leal, justo, não era pecador, era um homem que andava na linha. E ele isso fazia diante de Deus. E ele diz mais, ainda, somando o que ele dizia ser, que não era roubador, que não era injusto, que não era adúltero, nem como aquele pecador que estava ali diante dele. Jejuo 2 vezes na semana. É muito engraçado. Quem está falando isso é Jesus. É muito bacana, né? Jesus que está falando, está descrevendo isso aqui. Ele, o religioso, o fariseu, dizendo jejuo 2 vezes na semana, como se ele precisasse falar com Deus a vida dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só. Quer dizer, ele se descreveu como um homem justo, que não precisava ser perdoado de nada. Nada. Ele estava digamos, ele merecia estar ali falando com Deus, diante de Deus. Já o publicano, disse Jesus, o odiado, o pecador, aquele que roubava, aquele que fazia tudo que não prestava, estando em pé também, de longe, o outro estava de pé mais próximo do altar, mas o publicano estava em pé de longe e nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele ficava de cabeça baixa, naturalmente, eu posso ver isso, olhando para baixo, quer dizer, numa completa posição de submissão, de humildade. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, quer dizer, lá dentro do seu coração, ele dizia, isso aqui é bacana, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu reconheço, em outras palavras, eu reconheço que eu sou um ladrão, sou um pecador, sou um adúltero, sou injusto, eu sou tudo que não presta. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só isso. Mais nada. Mais nada. A oração do fariseu foi grande, ostentosa. A oração do pecador foi pequenininha. Ele só disse, tenha misericórdia de mim. Então, aqui você identifica, você como uma pessoa inteligente, racional, identifica logo que o fariseu era um hipócrita. A personificação da hipocrisia. Porque ele não era nada daquilo que ele falava. Do lado de fora, ele era
aquilo que ele falava, aparentemente. Mas lá dentro não era nada daquilo. Ele era ladrão, ele era injusto, ele era adúltero, enfim, ele era tudo o que ele disse que não era. Mas o que impediu ele ser ouvido por Deus, porque logo depois Jesus diz que o fariseu se manteve fariseu, mas o publicano, o pecador, foi justificado. Desceu lavado, purificado. Entrou na presença de Deus e saiu lavado, porque reconheceu o seu pecado. Então, você vê que, amiga e amigo, que o fariseu, o hipócrita, ele fazia. Provavelmente ele até servia a Deus mesmo. Ele fazia as coisas que tinham que fazer, aquilo que ele pregava, alguma coisa que ele pregava. Ele fazia, mas não era. Não era aquilo que ele fazia. Isso acontece muito. Eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Infelizmente, desgraçadamente, são péssimos testemunhos de pessoas que se propõem a pregar o evangelho, que se propõem a dar suas vidas, entregar, a sacrificar suas vidas pela palavra de Deus, levando as pessoas a palavra de fé, de ânimo, de coragem, de salvação. E essas pessoas, com o decorrer do tempo, acabam desviando o propósito, fazendo a coisa, servindo a Deus quase que mecanicamente, tão automático. E não estão nem aí para o resultado do seu trabalho. Não estão nem aí para conferir que Deus está realmente trabalhando, não. Eles estão um pouco se incomodando. Eles faziam por fazer. Deus, amiga e amigo, vê o enganador. Deus odeia o enganador. Se você ler Malaquias, capítulo 1, o capítulo 1 de Malaquias, o primeiro capítulo de Malaquias, você vai ver com clareza o que Deus determina para esse tipo de gente, para os fariseus hipócritas, os hipócritas. Porque ele, Deus, sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Não adianta eu fazer a obra de Deus. Não adianta eu lutar pelas pessoas aflitas, etc, 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 se dentro de mim meu coração não está nem aí para as coisas divinas. Então, eu estou sendo um enganador. Mas enganador de quem? Primeiro eu estou enganando a quem? Primeiro eu estou enganando a mim mesmo. Estou enganando a mim mesmo. Estou enganando a Deus, ou tentando enganar a Deus, enganando as outras pessoas. E Deus já disse para os seus sacerdotes naquela altura, lá em Malaquias capítulo 1, maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador. Deus não fala, maldito seja o adúltero. Deus não fala, maldito seja o que rouba. Maldito seja a pessoa pervertida. Não. Ele diz, maldito seja o enganador.
O enganador é o hipócrita. Se você ler direitinho o capítulo 23 de Mateus, você vai ver como é que Jesus trata o enganador, ou os enganadores, ou os hipócritas. Jesus disse para os hipócritas, para os fariseus hipócritas, os escribas e fariseus hipócritas. Ele diz assim: vós sois raça de víboras. E quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, Jesus já definiu o destino dessas pessoas. Ele não veio para julgar, mas ali no capítulo 23 de Mateus, ele julga os fariseus. E lá em Malaquias capítulo 1, ele também julga os enganadores, malditos. Igual Caim foi amaldiçoado. Caim foi amaldiçoado. E todos os que foram amaldiçoados por Deus não têm salvação. Não tem salvação porque não há sinceridade. A natureza é enganadora, tenta enganar o próprio Deus. Já pensou? Já pensou? Uma pessoa enganar a Deus, tentar enganar a Deus, no mínimo, é um insulto para com o Altíssimo. E Deus se sente ofendido, insultado, por causa do fariseu hipócrita. Minha amiga, meu amigo, vale a pena até, eu vou dar uma dica aqui para vocês, vou ler para você. Eu sei que demora mais um pouquinho, mas quem quiser ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir, então presta atenção. O que Jesus fala? Jesus, para os religiosos, esse tipo de gente religiosa, hipócrita, lá no capítulo 23, ele diz assim, desde o versículo 13 até o versículo 26, ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós. Ai de vós. Depois ele diz, novamente, no versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 16 ele diz, ai de vós, está repetindo, ai de vós, condutores cegos, ai de vós, condutores cegos. No 17 ele diz, insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O fariseu, o hipócrita, é assim. Ele valoriza mais a oferta do que o próprio Deus que recebe a oferta. Ele está mais olhando para aquilo que ele está dando do que aquele que está recebendo. Logo, ele desconsidera o que está recebendo. Está entendendo o espírito da coisa? No versículo 19, ele diz, insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta ou o altar que representa Deus, que santifica a oferta? Então, ontem nós falamos a respeito disso. Você vai participar dessa fogueira santa? Por favor, não se engane, não se iluda. Não é a oferta, não é o sacrifício que você faz que vai agradar a Deus, mas é o seu coração.
Oh, meu Deus, isso aqui, esse sacrifício representa a minha vida, o meu coração, que eu coloco no altar. Eu não quero mais ser senhora, senhor da minha vida, do meu coração. Eu coloco o meu coração disponível para o Senhor fazer a tua vontade, se servir dele. A minha vida para servir a ti. Porque verdadeiramente a oferta, os dízimos, são as primícias, representam o que há dentro de nós. Representam, porque Deus é espírito. Deus não usa dinheiro. Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Se ele quiser ouro, ele faz. Ele pega o mundo inteiro, ele faz, transforma em ouro rapidinho e vai se satisfazer. Não, ele não aceita isso. Ele, minha amiga, é dono de tudo, 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 tudo. Ele é o Senhor e eterno. Para ele não existe noite, não existe dia, não existe o amanhã, nem o ontem. Para ele tudo é, porque ele é o Senhor. E quando nós apresentamos as nossas ofertas, nossos dízimos, nós estamos mostrando com fatos o que há dentro de nós. Mas se essas ofertas são expressão de um objetivo pessoal, é isso aí. Você está dando para negociar com Deus. Eu costumo dizer, com Deus é tomar lá da cá, mas é tomar lá o quê? O coração. Não é o dinheiro, não é o físico, é a alma. O coração é a alma, é espiritual. Você não vê a alma. A alma é eterna. A oferta, não. Fica por aí, é queimado, tudo vai pegar fogo. Então, quando você coloca no altar a sua oferta, que não representa o seu coração, sinceramente, coração sincero, a oferta é hipócrita. A oferta é hipócrita. Então, aquela hipocrisia é uma enganação. Então, por isso, você vê que muitas pessoas dizem assim, ô bispo, eu já fiz, aliás, a partir do dia 11 nós começamos o jejum de Daniel. Eu fiz vários jejuns de Daniel. Eu li num comentário no meu Instagram, o rapaz diz, olha, eu há 16 anos que eu venho fazendo sacrifício, fogueira santa, e não recebi ainda o Espírito Santo. E por que não recebeu? Quem é a culpa? É de Deus? Não. Quem é a culpa? Da oferta? Não. É o do altar? Não. Onde é que está a culpa? O coração dele. Porque o sonho dele não é o Espírito Santo, o sonho dele é outra coisa, porque se fosse verdadeiramente o Espírito Santo, a oferta dele já teria sido aceita, como foi a oferta desse pecador, desse publicano, que era ladrão, que era mentiroso, que era usurpador, enfim, que fazia, mas que tinha um coração rendido, dedicado a Deus para falar, ó meu Pai, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Quer dizer, um coração, essa é a oferta. Essa é a oferta que Deus quer de cada um de nós. Eu reconheço que eu sou um miserável pecador e que o Senhor é justo. O que o Senhor falar para mim, eu aceito, porque o Senhor é justo, é perfeito. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E eu sou um miserável pecador. Tem misericórdia, compaixão de mim. Quando há uma oração dessa natureza, com esse calor, com essa essência de pureza, aí
o Espírito Santo vem na hora, porque não precisa fazer campanha de Israel para ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa. Você não precisa fazer corrente para receber o Espírito de Deus. Você pode receber o Espírito Santo em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, desde que você esteja disponível para entregar o seu coração no altar. Mas Deus permite que façamos essas campanhas para que as pessoas venham despertar a fé. Elas precisam despertar a fé. Há fé dentro delas, mas nem sempre essa fé é despertada. Jesus, para despertar a fé do cego de nascença, ele cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista dele, sujou a vista dele e o mandou lá se lavar no tanque de Siloé. Jesus precisava cuspir no chão? Jesus precisava fazer lodo, sujar a vista do cego? Não, não precisava nada disso. Mas o cego precisava. O cego necessitava ter os seus olhos sujos de lodo, da saliva do Senhor Jesus. Precisava ir se lavar lá no tanque de Siloé para poder enxergar. Então, amiga e amigo, nós promovemos uma liberação da fé, um despertamento da fé, para que as pessoas, então, venham despertar sua fé e, consequentemente, conquistar aquilo que elas querem. Mas não é necessário, não é obrigatório. Você não tem que fazer sacrifício, colocar oferta no altar para poder receber. Não, você tem sim que colocar o seu coração no altar. A sua oferta tem que ser o seu coração. A sua oferta tem que ser a sua alma. A sua oferta tem que ser as suas vontades. A sua oferta tem que ser, ó Deus, meu coração está aqui para seguir a tua orientação, a tua palavra, para obedecer a tua palavra, sujeitar a tua palavra. É isso que precisa. E quando não há essa entrega sincera, não vai acontecer. A resposta não vai vir. Porque Deus conhece o meu, o nosso coração. Ele conhece as profundezas da nossa alma. Diz o salmista que Deus esquadrinha o nosso coração. Quer dizer, ele mapeia o nosso coração. Ele vê tudo. Como esconder alguma coisa dele? Mas quando a gente engana com o farisaísmo, aí ele disse: maldito seja o enganador, que era o que acontecia com os sacerdotes que o serviam no templo. As pessoas vinham, traziam os animais perfeitos para serem sacrificados. E o que eles faziam? Eles pegavam os animais perfeitos que as pessoas davam no templo e trocavam pelos animais imperfeitos que eles tinham no seu curral. Os sacerdotes faziam isso. Então, pegavam o animal coxo, com defeito, cego, que eles tinham, e colocavam no lugar do animal perfeito. O animal perfeito ficava com eles. E o animal coxo, ele ofertava a Deus. Ora, o que é isso? Puro engano. Quer dizer, estão afrontando a grandeza de Deus, a soberania do Altíssimo. Está dizendo, eu não creio que esse Deus seja grande para saber o que eu estou fazendo nesse momento. Essa é uma realidade. Então, quando a pessoa tenta enganar a Deus, ela está enganando a si mesma. E, obviamente, ofendendo o Altíssimo. Então, você, por favor, eu faço um aviso aqui, você pode, segue essa linha de pensamento que Jesus ensina com respeito ao fariseu hipócrita, a oração do fariseu hipócrita e a oração do pecador. O pecador
não dava nada, não dava dízimo, não dava oferta, ele não fazia nada de bom, mas ele era um pecador. Ele reconheceu isso. Ele foi justificado. Deus ouviu aquele homem pecador. Se aquele homem pecador estivesse... Isso é uma parábola que Jesus conta, mas se fosse uma realidade assim, se ele tivesse ali a buscar o Espírito Santo, Jesus o encheria com o Espírito Santo na hora. Enquanto o outro, fariseu, hipócrita, desceu amaldiçoado, porque estava tentando enganar a Deus. Então, não faça isso não, minha amiga, meu amigo. Não faça isso não. O altar é santo. O altar representa Deus. Por isso que Jesus disse, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quer dizer, o altar é que empodera a oferta. É o altar que abençoa a oferta. É o altar que julga a oferta, se ela é aceitável ou se não é aceitável, se ela é sincera ou se ela é farisaica, hipócrita. O altar só recebe o que é puro. Deus abençoe você. Ele dê a direção para que essa fogueira santa você venha resolver definitivamente o seu futuro eterno, o futuro eterno da sua alma. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, dia 11 nós começamos o jejum de Daniel. Até amanhã e que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.